Boa tarde, quinto ano. Hoje nós vamos fazer uma atividade um pouco diferente. Nós vamos trabalhar histórias em quadrinho, mas no caderno de arte, né? Vamos relembrar o que é história em quadrinho. Nós já vimos histórias em quadrinho, já fizemos algumas histórias em quadrinhos no caderno de língua portuguesa. E eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da história das histórias em quadrinho. Ao falarmos sobre histórias em quadrinhos, lembramos daquelas fantásticas e divertidas trazidas pelos gibis, não é verdade? Elas compõem o quadro dos chamados textos narrativos, onde a história se passa com diferentes tipos de personagens, ocorridas em determinado local, durante certo espaço de tempo. Geralmente, o objetivo maior é o entretenimento, com forma de divertir, causar humor. Mas podem também transmitir uma informação, um alerta à população, como é o caso das famosas campanhas comunitárias relacionadas a riscos de doenças, ao desperdício de água, aos problemas causados pelo trânsito, entre outros. Elas possuem características específicas. Vamos conhecê-las? Olha aqui é um gibizinho, né, da Turma da Mônica. Toda criança quer ser. O diálogo entre os personagens aparece através de balões, sendo que eles variam muito de formato, como, por exemplo, linhas contínuas, interrompidas, fala sussurrada, zigue-zagueadas, demonstrando um grito, um som de rádio ou televisão, ou em forma de nuvem, simbolizando o pensamento dos personagens. Os sinais de pontuação são variados, reforçando a voz dos personagens e indicando o modo como eles revelam seus sentimentos, como raiva, espanto, alegria e tristeza. Há também a presença das onomatopeias, causando certa animação à história, por meio de sons produzidos por pessoas, para o sono R, para o rosnado de um cão, entre outros. E por ambientes, crash para a batida de um carro, ou boom para representar uma explosão. São compostas por uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. A linguagem verbal é aquela linguagem que está escrita, que nós podemos identificar por meio do texto escrito. E a linguagem não verbal é aquela linguagem que a gente consegue compreender, fazer a leitura por meio das imagens. A gente consegue ver a imagem e entender o que o texto está querendo dizer. Essa é uma linguagem não verbal. Procurando facilitar o entendimento. Então, aqui, ó. Qual é a nossa atividade de hoje? Nós vamos fazer uma história em quadrinhos, no caderno de arte, e nós vamos utilizar, vamos fazer uma campanha contra o coronavírus. Vocês vão criar histórias em quadrinhos contra o coronavírus, tá? Vocês vão conscientizar a população por meio de uma história em quadrinho. Então, lembrando que são onomatopeias. As onomatopeias, elas representam os fonemas, tá? Os sons, no texto. Como o som não dá para ouvir no texto, então a gente usa onomatopeia. Então, tem aqui algumas onomatopeias. Ratimbum, que é o som dos instrumentos musicais. O tic-tac, que é o som no relógio. Quando a gente vai desenhar uma história em quadrinho, ou qualquer outro desenho, se a gente quiser ilustrar o som do relógio, não tem como, porque as pessoas não ouvirão. Então, a gente usa a onomatopeia. Tic-tac, toque-toque, é alguém que está batendo na porta. Sniff, sniff. Atim, que é o barulho de um espirro. Uau! Uau! Que é o grito de felicidade, adrenalina. Cough, cough, de tosse. Urg, referente ao som de nojo. Então, aqui nós temos bastante onomatopeias, que vão representar os sons. Aqui que eu vou mostrar para vocês agora são os balõezinhos das histórias de quadrinho que eles representam. Esse balãozinho aqui por inteiro, ele representa quando alguém está falando.
Esse aqui, com essas bolinhas em formato de nuvem, ele representa um pensamento, ou seja, que é uma figura, uma linguagem não verbal. Quando a gente vê ai, meu Deus, esqueci o nome disso agora que eu acabei de falar. O balãozinho, se a gente ver só esse balãozinho, a gente já sabe que ele é um balãozinho de pensamento, que o personagem não está falando, ele está pensando. Esse balãozinho que tem essas pontinhas, ele representa um grito. Esse aqui pontilhado, ele representa um cochicho. Esse aqui de coraçãozinho, né, com essas 3 bolinhas, representa o amor. Esse aqui, ó, um círculo com 3 bolinhas, ele representa uma ideia, tá? Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar... E tem outros tipos de balão. De balão. Eu só dei uma pincelada para vocês visualizarem. Agora, nós vamos pegar o caderno de arte, fazer a margem nesse caderno, criar uma história em quadrinhos. Uma história em quadrinhos, eu preciso lembrar aqui que eu preciso dividir essa história em vários quadrinhos, tá? Vou criar essa história em quadrinhos e vou fazer o tema sobre o coronavírus, conscientizando as pessoas sobre o tema do coronavírus. Pode usar mais de uma folha do caderno de arte, tá? Vamos lá agora para a atividade. Agora, no caderninho de matemática, nós vamos fazer algumas operações, tá bom? São facinhas essas, mas daqui a pouco vai piorar. Aqui são com 2 parcelas, aqui com 3 parcelas. Ó, continuem dessa daqui, ó, da 91 vezes 3 até a 607 vezes 9, tá? Continue na sequência das continhas de matemática, no caderno. Aí coloca GHI, JKL. Aí vocês vão acrescentando. Ou não precisa colocar nada, só o importante é saber o resultado. Pode ir colocando uma do lado da outra, se der.